Bom, e nesse espaço estamos recebendo aqui a visita a Salésio D'Agostin, mestre Salésio. Salésio, parabéns, sucesso absoluto, né, nas redes sociais, inclusive, né, do espaço conversando sobre contabilidade, o que mostra que não só o pessoal da área, mas os empresários, sejam médios, pequenos, microempresários, estão interessados no assunto que é importante. Esse é o nosso objetivo, né? O objetivo é divulgar à sociedade termos, né, que envolvem a contabilidade, que envolvem a economia, enfim, que envolvem o desenvolvimento nacional. Esse é o nosso objetivo. Bom, eu fiquei sabendo que nessa semana a maioria das pessoas que fizeram contato com esse espaço aqui querem saber o seguinte: é verdade que o contador será substituído por máquinas? E aí? Muito bem. Eu acho que certamente 99% da população brasileira vai dizer que não. Por uma simples razão. O que nós temos hoje é o desenvolvimento de uma tecnologia. Nós temos o quê? Um trabalho muito bem elaborado por especialistas em TI que vai tentar substituir o trabalho altamente técnico, altamente precisão por robôs, vai evitar o trabalho repetitivo, o trabalho maçante e substituir isso por programas. Isso é uma coisa. Ou seja, esse trabalho maçante e repetitivo vai ser substituído por programas de computação. Só que as profissões não fazem esse trabalho. A profissão interpreta os elementos que envolvem o seu campo de trabalho e, a partir daí, toma as decisões, sugerem o que deve ser feito. E é isso que o profissional faz. O advogado examina a lei e aplica em interesse do seu cliente. O médico examina o corpo humano e aplica em interesse do seu cliente. O contador examina as demonstrações contábeis e aplica em interesse dos seus clientes. Acontece que a revista Veja, ao publicar esta pesquisa, ela disse: o contador está em fase de substituição pela máquina porque classificou a função do contador totalmente errada. Partiu do princípio que o contador é o responsável pela elaboração das demonstrações contábeis. Ele diz o seguinte: o contador registra os fatos monetários, elabora as informações econômicas e financeiras, enfim, calcula impostos, presta conta ao governo, e que esse trabalho de registrar e de gerar a informação pode ser substituído pela máquina. Só que isso não é a função do contador, e isso tem que ser deixado muito bem claro. O contador valida as demonstrações contábeis, ou seja, aquelas informações, antes de ser divulgada à sociedade, o contador diz: isso está certo. Valida ou não? Valida ou não. Se ele pega uma demonstração contábil e constata que, pela demonstração contábil, pelos documentos apresentados no departamento de escrituração, diz um estoque fora da realidade daquele agente econômico, certamente ele vai dizer: essa demonstração contábil não está certa. Ele não vai validar. Recentemente, um caso mais importante aconteceu em relação à Petrobras, a PricewaterhouseCoopers, né, que se negou a assinar os balanços da Petrobras. É exatamente isso. Então, o contador valida. Além disso, não é só a validação. Ele valida usando de técnicas que a profissão oferece, que é a auditoria, que é a perícia. O mais importante disso é que ele é o responsável pela saúde das pessoas jurídicas. Ou seja, ele interpreta as informações financeiras, econômicas, patrimoniais e diz por que aquela pessoa jurídica não está sadia. Veja, se uma pessoa jurídica não paga os seus compromissos em dia, isso é a causa, é a consequência de um ato tomado pelo gestor. O contador tem que examinar por que ele não está pagando e sugerir modificações. Se o agente econômico não está tendo lucro, não está tendo rentabilidade, o contador tem que saber por quê. Então, esta é a função: analisar os elementos que envolvem, né, o patrimônio dos entes econômicos e sociais e, a partir daí, sugerir ao gestor e sugerir à sociedade o que deve ser feito para que aquele agente funcione com sadia e para que isso
mantenha o emprego e a renda, porque a pessoa jurídica é o único ente. Se o trabalhador não quer ser empregado doméstico, é trabalhar para uma pessoa jurídica. E a função social da pessoa jurídica é isso, é gerar emprego e renda para o desenvolvimento da economia brasileira. E o contador é esse profissional, é o médico da pessoa jurídica, é o responsável pela saúde da pessoa jurídica. E esse profissional, vocês podem ficar certo, está cada vez mais valorizado. O que não está valorizado é aquele profissional que se preocupa em registrar, mas esse não é o contador. O contador que se preocupa em registrar, sem interpretar. O contador que se preocupa em apurar impostos, sem questionar, sem saber se a carga tributária está alta ou está baixa, esse vai desaparecer, porque esse se preocupa em simplesmente não conhecer causas e efeitos sobre aquilo que ele está apurando. Esse profissional vai ser substituído pela máquina. Agora, o contador mesmo, que é o contador que interpreta as informações contábeis, que é o seu campo de trabalho, esse está cada vez mais valorizado. E muito mais valorizado ainda na medida em que ele se qualifica. E é preciso cada vez mais a qualificação, porque a legislação é muito complexa, muda toda hora. E isso é uma coisa importante que ele tem que estar bem sintonizado, né? Exatamente. Isso por quê? Porque dentro do campo do contador é o planejamento tributário. E a legislação, ao alterar, ele tem que saber quais são os efeitos que aquela mudança está provocando no patrimônio para que ele procure, através dessas mudanças, fazer com que esse agente deixe de pagar mais, deixe de pagar indevidamente coisas que ele poderia não pagar. Salésio, obrigado pela tua presença aqui. Até semana que vem. Até semana que vem, estamos à disposição. Tá certo. No espaço conversando sobre contabilidade.